O óleo tá quente. Em contato com o calor, a pimenta se transforma, carrega o ar. Teus olhos que lacrimejam e ardem. A garganta arranha. O suor se acumula acima dos teus lábios. Pequenas pérolas na pele quente. Vejo tua boca inundada pela saliva. Preparação para o que chega. A multidão canta. Chamadas e respostas flutuam nos lábios. Vozes que se sobrepõem em encontros e desencontros. O protesto é uma dança. Nossos corpos que se unem em um movimento de gozo catártico. De repente, um estampido seco corta o ritmo. Uma cortina de fumaça descendo do céu em um delicado arco. A coreografia muda. Nossos corpos se dispersam. O canto vira tosse. Os pulmões procuram ar em vão. Eu nasci em janeiro de 1985, pouco mais de 2 meses antes do fim da ditadura militar no Brasil, em 15 de março. No mesmo ano, o empresário Carlos Irani de Aguiar fundava Condor Não Letal, em Nova Iguaçu, no Grande Rio. Até então, a repressão do regime militar contra dissidentes políticos tinha se caracterizado pelo uso de métodos de tortura, perseguição, ameaças e assassinatos. No entanto, ao passo que o cenário político no Brasil e no mundo mudava, as estratégias de repressão do Estado brasileiro também precisavam mudar. A Condor se especializa na fabricação de armas ditas não letais, como sprays de pimenta, gás lacrimogêneo, granadas sonoras e balas de borracha. De acordo com a visão institucional no seu site, esse tipo de armamento proporciona às autoridades policiais e militares a oportunidade de uso proporcional de força em conflitos e distúrbios da ordem, reduzindo assim a necessidade de armas de fogo e então promovendo a preservação dos direitos humanos. A empresa oferece cerca de 150 produtos, todos homologados pelo Exército Brasileiro. Um dos carros-chefes no portfólio da Condor é uma granada lacrimogênea, a GL-310, conhecida como bailarina. Seu apelido vem de uma particularidade. Depois de lançada, ela começa a se mover em direções aleatórias e imprevisíveis. Dessa maneira, além de ser capaz de cobrir uma maior área com fumaça, a GL-310 é também uma granada impossível de ser atirada de volta a quem a disparou. Em um vídeo demonstrativo produzido pela empresa, a bailarina dança sua coreografia, implacável, em um espaço grande, acimentado, um palco cinza no meio de uma área tropical verde e viçosa. A granada se move repentinamente, ora para lá, ora para cá, em uma dança feroz e solitária. Cebola, alho, pimentão verde, a base da comida da minha mãe. Como a pimenta,
O alho, a cebola e o pimentão também se transformam em contato com óleo quente. A cor sólida dá lugar a tons translúcidos, depois dourados. A pungência virando doçura. Uma doçura que não é unidimensional. A caramelização também traz um amargor, uma lembrança do processo que a trouxe ao mundo. É nessa base que ela faz quiabo refogado, um dos pratos que mesmo do outro lado do mundo sempre me levam de volta para casa. Durante a ditadura, o período seguinte à promulgação do Ato Institucional 5 pelo general e ditador Costa e Silva, em 1968, tinha sido marcado pela sistematização de práticas de sequestros, torturas e assassinatos pelo Estado brasileiro. Dissidentes como Lúcia Maria de Souza, Dinalva Oliveira Teixeira e Luiza Augusta Garlipe foram caçadas, torturadas e assassinadas por suas convicções políticas. No começo dos anos 70, Lúcia, Dinalva e Luiza se juntaram ao grupo insurgente comunista que se formava na região amazônica do Araguaia. As três serviam a comunidade local como parteiras, um trabalho valioso de preservação e proteção à vida de crianças e adultos na região. Aquelas que traziam vidas ao mundo, o Estado brasileiro ofereceu só a morte. Lúcia foi assassinada em 73 e Dinalva e Luiza em 74, durante uma série de operações militares contra a insurgência do Araguaia. Os instrumentos de repressão e violência usados pelo Estado brasileiro nos anos 70, os anos de chumbo no Brasil, eram similares aos de outras ditaduras latino-americanas. Muitos foram resultado direto da Operação Condor, uma campanha coordenada pelo governo dos Estados Unidos para impulsionar a instauração de ditaduras militares na América Latina nos anos 60 e 70. A operação ofereceu treinamento em técnicas de tortura, bem como suporte administrativo e estratégico para os governos militares da Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Uruguai e Brasil. A tortura era o meio e a morte era a mensagem. Em 1984, minha mãe descobriu que estava grávida. No mundo em fluxo dos anos 80, o país passava por protestos em massa, reivindicando a volta das eleições diretas e da democracia. A demanda foi rejeitada pelo Congresso. No entanto, no aparente meio termo, um colégio eleitoral colocou Tancredo Neves na presidência, o primeiro civil em 2 décadas. O que leva a vida a continuar, mesmo em face da violência e da repressão? Minha mãe diz que, embora marcada pela frustração e tristeza causada pela derrota da campanha pelas eleições diretas, ela tinha esperança de que sua filha vivesse em um país mais justo e igualitário. Ela tinha sonhos grandes, sonhos que, me diz, o regime político que vivemos hoje, sob o governo Bolsonaro, destruiu. Tancredo nunca conseguiu governar. Morreu de complicações de um câncer em abril de 1985. Minha mãe ainda lembra do que sentiu ao ouvir a notícia. Em um país em que assassinatos políticos tinham sido a norma por tanto tempo,
muito mais do que os 20 anos da ditadura militar, o medo de que a transição para a democracia falhasse era palpável. Eu não me sentia particularmente atraída pelo sabor do quiabo quando criança, mas a textura sempre me interessou. Os longos fios de baba se misturando à minha saliva, cobrindo a superfície da minha língua, mesmo depois de já ter engolido a garfada, como uma lembrança que persistia. Lembro da minha avó me ensinando a fazer quiabo refogado com cebola e tomate para o almoço de domingo. Naquele dia, uma amiga da família grávida estava visitando. Eu tinha sido encarregada de cortar os quiabos em rodelas, lindas como anéis, para acompanhar o frango. Enquanto eu refogava a base de cebola, alho e pimentão, minha avó me contava que o quiabo era essencial na gravidez para que a criança nascesse forte e saudável. Adicionando as rodelas à panela, imaginei os delicados fios envolvendo o bebê como uma placenta, uma camada protetora contra todas as dores do mundo. Ao passo que o país mudava, depois da transição pós-ditadura, a Condor, a empresa, também crescia. No fim dos anos 90, começou a posicionar seu nome no mercado global. Em 2002, fechou seu primeiro negócio internacional, exportando armamento para a Argélia. Com a crescente participação do Brasil na economia mundial, que marcou os 2 mandatos do presidente Lula, a primeira década dos anos 2000 trouxe para a Condor um crescimento vertiginoso. No fim da década, em 2009, a granada GL-310, a bailarina, começa a ser comercializada. Existem 2 tipos principais de substâncias usadas em armamentos químicos para repressão de protestos. O OC, ou óleo-resina capsicum, uma substância extraída da pimenta e usada primeiramente em sprays, espumas e géis, e o HCS, ou alanitrilo, um composto sintético com cheiro de pimenta, usado em granadas lacrimogêneas e sprays. As 2 substâncias provocam respostas extremas de dor no corpo humano. Olhos que lacrimejam incontrolavelmente, queimação intensa nas mucosas respiratórias, pele e olhos, tosse, secreção no trato respiratório superior, cegueira temporária, aumento da pressão arterial, náuseas e vômitos, falta de ar. O sofrimento da vítima é prolongado pela capacidade das 2 substâncias de grudar na pele, cabelo, roupas e qualquer outro objeto que tenha sido exposto.
Em casa, a gente sempre tinha conserva de malagueta ou cumarim em óleo ou molho de pimenta feitos em casa. Era um ritual. Limpar as pimentas, cortar a cebola e o alho, separar as folhas de louro, preparar as jarras. Uma conserva ou um molho de pimenta nunca eram só pra gente. Cada receita dava várias vidas a serem distribuídos entre família e amigos. Em teoria, os efeitos do AC e do CS não duram mais do que algumas horas. Na prática, as marcas deixadas pela violência duram muito mais tempo. No ano 2000, um estudo do FBI sobre o CS concluiu que o gás pode ter efeitos letais. Em 2011, o governo chileno baniu temporariamente o uso do gás pela polícia, em resposta a um estudo toxicológico da Universidade do Chile, que indicava que o CS podia causar abortos. Em 2012, a ONG Physicians for Human Rights publicou um relatório condenando o uso do gás na repressão ao protesto no Bahrein, ressaltando que seus efeitos incluem doenças respiratórias crônicas e abortos. Em 1988, um ano em que a Palestina declarou independência através das palavras de Mahmoud Darwish e da voz de Yasser Arafat, o diretor de saúde da ONU, John Hiddleston, denunciou que o uso do gás lacrimogêneo por tropas israelenses tinha causado uma série de abortos espontâneos em suas vítimas palestinas. Em 2015, um estudo da ONG Bahrain Watch concluiu que a morte de Abdulaziz Al-Said durante protestos no país podia ser atribuída à exposição ao gás lacrimogêneo produzido pela Condor. Cartuchos usados de 2 projéteis lacrimogêneos da empresa, o GL-203L e o 203GLT, foram achados na porta da casa de Abdulaziz. Em um artigo publicado em 2016, pesquisadores descreveram os efeitos a longo prazo da exposição ao AC e CS em pessoas que tinham participado de protestos na Turquia, um dos maiores clientes da Condor. Bronquite crônica, tosse e dores no peito são efeitos persistentes comuns. Além disso, os pesquisadores observam é possível que o gás CS cause abortos. Testemunhas de pessoas que participaram dos recentes protestos do Black Lives Matter em junho de 2020 nos Estados Unidos parecem apontar na mesma direção. Muitas descreveram uma série de alterações no ciclo menstrual e reprodutivo, de sangramentos vaginais fora de hora, a falta completa de menstruação, a abortos. Quando eu saí do Brasil, levei comigo as receitas da minha família. O molho de pimenta da minha mãe se tornou um presente frequente para os amigos. Um afeto compartilhado com a família escolhida. A receita é uma adaptação de um molho que ela provou em restaurantes de beira de estrada durante uma viagem. Ela teve que insistir com o dono para que ele revelasse o segredo. Aqui eu não consigo achar a pimenta a dedo de moça que minha mãe usa, mas no mercado turco acho uma parecida, longa, meio adocicada, embora um pouco menos ardida. Ligo o liquidificador
e o cheiro sobe, pungente. Pimenta, cebola, alho, noz moscada, louro, azeite, vinagre, massa de tomate. Meus amigos pedem a receita, que eu envio em PDF por e-mail. Gosto de pensar que cada pessoa que faz esse molho cria a sua própria versão. Tantos mundos dentro desse mundo. Em junho de 2013, protestos inicialmente convocados contra o aumento do preço do transporte público irromperam em inúmeras regiões do Brasil. A repressão violenta do governo, tanto a nível local quanto federal, incendiou ainda mais uma situação já crítica. Ao mesmo tempo, a Turquia passava por um processo parecido. Reprimidos com violência pelo governo, protestos inicialmente convocados contra a remoção de árvores no Parque em Istambul tomaram proporções muito maiores. Em ambos os lados do oceano, a Condor lucrava com os conflitos, fornecendo suas armas químicas tanto para o governo do presidente Dilma Rousseff quanto para o regime de... Poucas semanas antes da eclosão dos protestos na Turquia, a Condor havia apresentado seus mais novos produtos para compradores em uma feira internacional de armamentos em Istambul, a International Defense Industry Fair. O protesto é uma dança, uma massa compacta de corpos avançando pelo espaço aberto da avenida, tão inexorável quanto a força de uma onda. Em Taksim ou na Candelária, o protesto é uma temporalidade em fluxo. Um momento em que se criam mundos, onde cabem outros mundos. Água que se expande por todo lado, a modernidade que se fragmenta. Do outro lado da onda, um muro compacto de uniformes, carros, camburões, armas, escudos. De repente, um lampejo laranja. Uma fumaça densa e branca começa a tomar conta da avenida, dançando ferozmente ao vento. O movimento se quebra, cada um corre para onde consegue. Incontáveis luzes alaranjadas que duram só um instante. A cada disparo, o mar se dispersa mais. A câmera treme. A imagem já é incompreensível. Só se vê a fumaça branca. Só os sons nos guiam. Em 2018, durante o governo do presidente Michel Temer, a Condor doou 2,4 milhões em equipamentos para o estado do Rio de Janeiro. Na época, o general Braga Neto chefiava uma intervenção federal no estado, implantando uma série de medidas que, ostensivamente, visavam garantir o cumprimento da lei e a segurança da população. Dentre as medidas implantadas pela intervenção federal, a aquisição de armas e equipamento tinha um papel fundamental. O general Braga Neto foi receber a doação diretamente do presidente da Condor, Carlos Irani de Aguiar, e de seu filho, Frederico Aguiar. Com a ascensão de Jair Bolsonaro à presidência, o general Braga Neto agora ocupa o Ministério da Casa Civil. A Condor não letal continua próxima ao governo. Em um artigo de 2019,
O diretor de Relações Internacionais da empresa, Luiz Monteiro, prevê que os protestos desencadeados pela reforma da Previdência proposta pelo regime Bolsonaro significariam uma oportunidade lucrativa para a empresa. A laranja, doce e perfumada ao fim de cada refeição. O suco escorre pelo queixo, os gomos explodem contra a língua, como pequenos fogos de artifício. Você vê o cartucho sendo atirado na direção da multidão. Em pânico, suas pernas parecem água. A imagem da arma cor de laranja vai ficar muito tempo na sua memória. O fouet se move incessantemente, batendo e batendo para incorporar os ingredientes secos e líquidos. As raspas de laranja caem sobre o bolo, ainda morno, leves como espuma. A colher se move acima, despejando um glacê branco e denso. Pequenas danças.